Ok, tudo pronto. Esse símbolo aqui é para poder a câmera acompanhar, entendeu? No gimbal. Eu quero falar com vocês hoje sobre um tema que é muito importante para quem está indo nessa jornada de One Personal Business, que é adultos estão vivendo pela primeira vez também. Eu sei que a gente, por ser jovem, muitas vezes não consegue se ver como um adulto, né? Assim, eu acho que perante a lei, né, depois dos 18, você já é considerado adulto, mas você não consegue se ver como adulto até, sei lá, você ter os seus quase 30 anos, e muitos passam por isso. E às vezes se sentem até inferiores ou intimidados pelos adultos mais velhos, empresários que têm dinheiro. Hoje no meu ciclo social, as pessoas mais velhas que eu, respectivamente, têm mais dinheiro do que eu. E às vezes eu olhava e pensava, olhava mais distante, pensava assim, quanto superior eram aquelas pessoas e tal. E agora, convivendo ali no dia a dia, brincando junto, rindo junto, eu percebo que tá todo mundo vivendo pela primeira vez. E eu separei basicamente uns 5 pontos básicos e rápidos para você entender o que você precisa para negociar com essas pessoas e conseguir fazer dinheiro com essas pessoas, tá? O primeiro é que todos eles estão vivendo pela primeira vez, né? Minhas anotações estão aqui no Mac e aí eu vou olhar aqui um pouquinho para poder te ajudar. Todos eles estão vivendo pela primeira vez e ninguém sabe exatamente o que vai fazer. Então, quando você às vezes tem uma reunião, quando você pensa em mandar alguma proposta, elaborar alguma coisa, te dá uma insegurança tremenda, porque você está ofertando algo para um cara que já viveu anos-luz mais que você e está, perdão, anos-luz mais na sua frente em questão monetária, de vida, enquanto você está aí querendo arrumar um namorado, o cara já tem o terceiro filho, entendeu? Então você fica meio assim para mandar uma proposta, eu quero te falar para você ficar calmo. O cara também está vivendo pela primeira vez. E a negociação que ele vai fazer com você, ele nunca fez antes. Vai ser a primeira vez que ele vai negociar exatamente aquilo naquele exato momento, naquela exata circunstância com você. Ele não tem certeza do que vai acontecer. Logicamente que ele está na. Se ele te deu uma certa ou uma leve abertura para você trazer alguma coisa, ele tem, nem que seja pequena, alguma expectativa de ser algo bom para ele. Mas os empresários mais velhos, tá? Esse é o segundo ponto. Os empresários mais velhos também erram. Eles erram e eles às vezes esquecem que erram, né? E por ser empresários bem-sucedidos, acham que o acertar faz-se mais presente do que o errar, pode até ser. Mas eles também erram. Então fica tranquilo, porque se o cara fez um negócio com você e pode ser que dê ruim, ele estava sujeito a isso também. Não é só culpa sua. É culpa do cara também. Se você é um péssimo programador e um cara te contrata para você fazer uma infraestrutura de tecnologia na empresa dele e você não dá conta, a culpa é do cara que te contratou tanto quanto sua. Tanto quanto sua. E ele está disposto a viver essa culpa, esse erro, porque ele também erra. Você fica vendo aí notícias de pessoas que apostam alto, alguma coisa do tipo, e pedem, às vezes parece até uma baboseira, né? Igual o pessoal lá fora tem aquela cultura de apostar em corrida de cavalo, um negócio que ninguém sabe exatamente o que vai dar, aí apostam super alto, não parece uma burrice? Você apostar, às vezes, o dinheiro da sua vida numa coisa incerta, porque eles também estão vivendo pela primeira vez. Então eles também estão sujeitos ao erro. E é normal, é normal. Esses empresários eles também se empolgam, eles também improvisam. A diferença é que eles têm mais tempo de jogo. Isso não quer dizer que eles são mais superiores, quer dizer que eles tiveram mais tempo para farmar dinheiro. Então, às vezes, eles têm mais dinheiro não por ser superiores ou seres iluminados, mas é porque eles tiveram mais tempo para ralar e farmar. Também tem questões da geração, a diferença de geração, a gente fala sobre isso em outro vídeo, mas eles tiveram mais tempo para farmar, então talvez é por isso que eles têm mais dinheiro, não porque eles são algum tipo de ser onisciente que vai acertar sempre. O terceiro ponto: negócios crescem servindo outros negócios. Assim, normalmente, tá? Toda regra tem exceção, mas normalmente os negócios crescem quando você que tem um negócio serve outra pessoa que tem um negócio. E essa é a melhor forma de crescer, tá? Então, você tem um business, você vai servir o outro business, às vezes com a prestação de serviço, literalmente. E aí, às vezes, a empresa que você está servindo é uma empresa de um empresário muito grande. E essa é a melhor forma de você servir. Só que
já pulando para o meu quarto ponto, é bem rapidinho, para o meu quarto ponto, você só precisa ser bom em uma coisa. Uma coisa. Só precisa ser bom em uma coisa, tá? Para você poder sentar com esses caras e oferecer o que você tem para oferecer. Só que aí foge de uma armadilha mental que é você precisa ter segurança no assunto para você fechar algo com esses caras ou com essas empresas. Na verdade, as empresas, tá? Sempre vão ser os caras. Sempre vão ser os caras. Nunca vai ser o business, não. Você tem que encantar um cara lá dentro. Entendeu? É humano. Não tem essa. É humano. E aí você tem que. A armadilha é que você tem que se sentir seguro. Mas, cara, você não tem que se sentir seguro sobre um tema, porque você não vai conseguir se sentir seguro sobre um tema tão cedo. Vai demorar muitos anos para você adquirir um nível de soberba para falar que está seguro. Eu acredito que é mais fácil você estar seguro pela soberba do que pelo conhecimento em si. Então, você nem precisa da soberba. Fica só com conhecimento a ponto de conseguir responder qualquer pergunta sobre esse tema. Então, os caras vão te perguntar sobre esse tema, sobre essa coisa, e você só tem que saber responder. Se você conseguir responder, eu julgo que você está apto para fechar um negócio com esse cara. Agora, sobre entrega, isso é uma coisa que você vai ver depois, e a gente pode falar isso também depois em outro vídeo, sobre como fazer uma entrega decente. Mas você tem que entender que se você consegue responder sobre um tema, você já pode sentar na mesa desses caras e fechar negócio com eles. Perdão. Porque se você tem algo que essa outra pessoa deseja, é mais fácil ela te enxergar de igual, tá? Lógico que vai ter as exceções, os mega soberbos e tal, mas se você tem, às vezes, uma tecnologia, uma saída, um serviço que outra pessoa precisa, ela não vai te enxergar como um bebê, como criança, como brincadeira, não. E outra, o quinto ponto, a postura, a engenharia social e a linguagem corporal somam muito, muito com esses caras, tá? Muito. Não tô falando que você tem que, Denis, eu tenho que enganar, não. Tô falando que você tem que ser intencional no que você vai fazer. Mas lembre-se, eles estão vivendo pela primeira vez, tá? Se você tá gostando desse tipo de vídeo, já faz uma pausa aí antes de eu finalizar com chave de ouro e dá um like, tá bom? Se inscreve no canal também que tem vídeo toda semana. O último pensamento que eu quero trazer para você é um resumão. Se você quiser, anote em uma frase que os adultos empresários, que a gente está falando de empresários, tá? Estão mais para bebês velhos do que para deuses, tá? Pensa isso, eles estão mais para bebês velhos do que para deuses. E um dia você vai ser esse cara, tá? Então não fica se achando tanto não, que um dia você vai ser, eu vou ser esse cara. Que vai chegar um garoto mais jovem, vai trazer uma proposta para mim e eu vou ficar tipo, cara, vamos colocar esse negócio aqui porque vai arrebentar e tal. E o cara vai estar do outro lado na mesa igual é a minha posição hoje. Vamos fazer e pensando como que eu vou fazer isso. Mas eu vou fazer, não sei como, mas eu vou fazer. Então não se intimide. Eu acho que a ousadia, ela conta muito mais do que experiência, do que excelência, porque ela é o que abre a porta para depois você praticar essas outras skills, tá bom? Então lembre-se, os adultos são bebês que cresceram e os donos das empresas também são bebês que cresceram. São emocionais, são ansiosos, são animados, eles arriscam, eles erram e não é culpa sua, tá? Você tá lá para dar o seu melhor. Então dê o seu melhor, mas que isso não te barre. Então, às vezes esse cara vai te mandar uma mensagem bravo. Lembra, antes que é um bebê que cresceu. É um cara que também tá... Ele, às vezes, ele nem sabe o que ele tá falando, mas ele também tá ali à mercê do erro, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado, agradeço por você que assistiu até aqui. E aguarde o próximo vídeo, tá bom? Que eu tô trazendo temas muito bons de uma experiência... Olha, eu faço isso aí, acompanha, cara. De uma experiência vivida por mim, eu acho que de forma muito consistente, ainda bem, muito consistente. Então eu posso ver tudo que eu vivi hoje através desses conhecimentos que eu sempre busquei ter, ainda mais com pessoas que estão ao meu redor, bem mais velhas do que eu, e estou condensando e trazendo aqui para você. Aplica na sua vida que você vai ver melhor com certeza, tá? Obrigado.